está todo mundo olhando para Magnitsky, para a tarifinha de manga, esqueçam Bolsonaro, esqueçam Alexandre de Moraes, esqueçam tarifas. O assunto é a disputa hegemônica com a China. Por que o papel do Brasil nesse jogo está nessa posição tão delicada? Por inépcia na condução da nossa política externa, o Brasil se colocou inadvertidamente, sem se aperceber, no centro de uma disputa geopolítica muito maior do que ele pode dar conta. Então, para o governo atual, essa disputa com o Trump foi conveniente. Então, a aproximação da China não seria um mau negócio? Não seria um mau negócio se eles acham que tem algum chinês ainda que acredita nessa baboseira marxista-leninista. Pode falar. Começa agora o Pode Falar, em meio às tarifas de 50% impostas a produtos brasileiros, sanções baseadas na lei Magnitsky. O que está realmente em jogo? Hoje, quem nos ajuda a entender os bastidores dessa crise e os impactos para o Brasil é o analista internacional Alberto Pfeiffer. Pfeiffer, olá, tudo bem? Muito obrigado pela entrevista. Tudo bem, William? Prazer estar aqui com você. Tudo ótimo. Vamos lá, os Estados Unidos impuseram uma tarifa de 50%, sobre produtos brasileiros, mas muitos itens, Pfeiffer, da pauta de exportação ficaram de fora da medida, Ainda assim, você vê um impacto, ou esse impacto pode ser muito significativo para a economia brasileira? William, vou retomar a tua introdução. Tá. Atrás de tudo isso se chama China. E não tem bastidores nenhum. Tá tudo rever, quem não quer ver, sublima a visão com as cortinas de fumaça. Bolsonaro, Suprema Corte, Magnitsky no Alexandre de Moraes, tarifas, impostos de importação sobre produtos selecionados, naturalmente aqueles que não afetam o consumo americano, não afetam as indústrias americanas, daí a lista de exceções. O que está por trás é uma disputa hegemônica entre Estados Unidos e China, é uma disputa de longo prazo, na qual o Brasil está no centro, porque o Brasil, do ponto de vista geopolítico, geoestratégico, é um país que detém ativos que nenhum outro país tem. O Brasil hoje é o maior exportador agrícola mundial. O Brasil tem a maior reserva de água doce do mundo. O Brasil tem um litoral de 7.700 quilômetros lineares sobre o Atlântico Sul. Quer dizer, o Brasil é o hegemona do Atlântico Sul. O Brasil, conjugado à Argentina, Chile, Uruguai, esse nosso Cone Sul, tem projeção sobre o continente antártico, que é uma das últimas reservas intocadas da humanidade. O Brasil, e também esse espaço sul-americano, controla o tráfego satelital, o espaço espacial do hemisfério sul, além de ser um ponto de conexão para 3 oceanos estratégicos, Atlântico do lado brasileiro, Pacífico do outro lado da América do Sul e o Oceano Antártico mais ao sul. O que está em jogo é isso. A China sabe disso. Isso está declarado nos documentos chineses. A China tem uma doutrina de segurança global chamada Global Security Initiative, que incorpora todos esses aspectos. E os Estados Unidos começaram a despertar para isso. Onde é que o Brasil entra nessa jogada e o que quer dizer esse microjogo em andamento? O Trump fazer uma declaração em rede social de que ia impor uma tarifa absolutamente desconectada da realidade comercial. O Brasil tem déficit comercial com os Estados Unidos. Os Estados Unidos são bons, o Brasil é um bom parceiro comercial para os Estados Unidos, porque os Estados Unidos têm superávit comercial. Superávit não só em mercadorias, mas em serviços, que é o grosso, a melhor porção da economia americana são os serviços, as empresas de streaming, os serviços de tecnologia, as empresas de tecnologia, é isso que está em jogo. Então, o que realmente importa aqui é olhar a disputa hegemônica entre China e Estados Unidos e o papel do Brasil nesse jogo. Por que o papel do Brasil nesse jogo está nessa posição tão delicada? Por inépcia na condução da nossa política externa, da nossa inserção internacional, o governo atual, incapaz de fazer uma leitura contemporânea do mundo. Celso Amorim, assessor internacional do presidente, enxerga o mundo pelas lentes da Guerra Fria, fala em movimento de não alinhados, quer contestar a presença americana no hemisfério. E tudo bem o Brasil ter um lugar no mundo condizente com o seu tamanho, mas é perda de tempo, de energia e, mais que tudo, vulnerabiliza a nossa economia afrontar escancaradamente, sem perceber onde está pisando, o interesse americano, sem estar respaldado em outros parceiros, por exemplo, a China. Ô Pfeiffer, é a primeira vez que eu vejo uma observação nesse sentido. Por que então que o Trump usa a família Bolsonaro, ou o nome Bolsonaro, na atuação desse processo todo? Porque é um elemento conveniente, é o que está à mão.
O Trump não é amigo do Bolsonaro, o Trump é amigo dele mesmo. O Trump não quer fazer o Brasil grande novamente, o Trump quer fazer a América grande novamente. O Trump não quer melhorar as condições produtivas no Brasil, atrair investimento estrangeiro para o Brasil. O Trump quer fazer isso para os Estados Unidos, quer garantir o emprego do americano, quer garantir a sua reeleição, quer garantir a eleição dos seus congressistas na próxima eleição de midterm, né, de renovação do Congresso, 2/3 do Senado, que vai acontecer daqui a menos de 2 anos. É isso que o Trump joga. Ora, quem é que pode ser usado para alcançar esse objetivo do Trump? Nesse caso, Bolsonaro. Bolsonaro, entendi, se eleito, ou alguém alinhado a Bolsonaro, vai pender em favor dos interesses dos Estados Unidos. E aqui eu não estou fazendo juízo de valor quanto a Bolsonaro e suas opções de política externa no seu governo, nem a Lula quanto às suas opções de política externa no governo dele. O que eu quero dizer é que o Brasil tem um peso específico e o Brasil se colocou inadvertidamente, sem se aperceber, no centro de uma disputa geopolítica muito maior do que ele pode dar conta. Tanto é que toda a opinião pública brasileira não parece não perceber isso. Começa a aparecer aqui e ali alguém notando, olha, tem a China na jogada, talvez alguma coisa. Os Estados Unidos estão abrindo uma investigação, saiu no jornal hoje, sobre o setor agrícola brasileiro e a influência chinesa. Então, estou começando a perceber isso. Eu escrevi um artigo sobre isso no dia 9 de julho, quando o Trump anunciou a carta, né, publicou a carta. Eu falei, esqueçam Bolsonaro, esqueçam Alexandre de Moraes, esqueçam tudo que está nessa carta, esqueçam tarifas. O assunto é a disputa hegemônica com a China. E pouco a pouco isso fica mais claro, mais sólido, e vocês verão, ao longo dos meses, como isso vai se caracterizar como a peça central a compreender o lugar do Brasil no mundo e a disputa entre China e Estados Unidos. Tá bom. Diante desse fato aí, dessa sua observação, eu quero abordar algumas questões que foram consequências de todo esse processo. Um dos pontos mais delicados, e que está sendo bem comentado pela imprensa brasileira, é essa aplicação da Lei Magnitsky, né, ao ministro Alexandre de Moraes, do STF. Uma medida dura, a gente sabe, geralmente usada contra pessoas que violam os direitos humanos, né, e corruptos. Que sinal, então, os Estados Unidos estão tentando dar com essa medida, Pfeiffer? A medida é dura, a medida é extraordinária, a medida é desproporcional. A lei tem sido usada para casos notórios de corrupção, de ditadores, de, enfim, criminosos condenados, não primeira vez, contra o juiz da Suprema Corte de um país que observa, pelo menos formalmente, os princípios do Estado Democrático de Direito, né? Uma república democrática, com separação de poderes. Então, foi desproporcional. Qual é o recado? O recado é exatamente esse. Não deixem a possibilidade de governos, eventualmente eleitos, que sejam mais conformes ao interesse americano, terem condições competitivas de se apresentarem em pleitos eleitorais. Aqui a questão é quanto ao jogo democrático, a disputa eleitoral ampla para qualquer tipo de competidor viável eleitoralmente. O sinal é esse, muito claro, e, de novo, beneficia os interesses ou tenta proteger os interesses de Bolsonaro, não porque Bolsonaro seja amigo de Trump, mas porque Bolsonaro, vamos dizer, é o peão no tabuleiro da conveniência americana. O que a gente percebe, muita gente comenta, é que, inclusive o próprio Eduardo Bolsonaro, que está aqui nos Estados Unidos, comenta, se liberarem o meu pai, né, ele fala muito isso, a gente pode acabar tendo uma negociação direta com o Trump. Não tem nada disso, né? A questão é meramente disputa de poder comercial, né, entre China e Estados Unidos, né? Não é mais que comercial, poder tecnológico. Tecnológico, tudo. Não é comercial. Geopolítico, né? Então. Comércio é mais uma ferramenta. Quem está preocupado com exportação de manga, exportação de carne, isso aí, os Estados Unidos compra manga do Brasil, vai comprar manga, sei lá, da Tailândia, de alguém aí que, entendeu? E se o americano não comer manga, so what, né? Não vai morrer por isso, entendeu? Então, não é por aí. A disputa é muito mais em cima, a disputa é sobre satélite, é sobre terras raras, a disputa é sobre tecnologia de ponta, é sobre domínio espacial, é sobre domínio de redes sociais, sobre domínio em todos esses novos espaços geopolíticos, literalmente, né? Quer dizer, a geopolítica clássica
lida com território, controle de território, controle do espaço territorial, seja ele terrestre ou oceânico. Isso é a geopolítica clássica. A neogeopolítica, a geopolítica contemporânea, vai trabalhar com 2 níveis adicionais. Vai trabalhar com o nível virtual, porque hoje existe uma sociedade, uma economia virtuais, inclusive de ilícitos, de crimes, né? Tudo isso está num novo geoespaço, e o espaço sideral. E também a gente não está olhando para isso porque não está aqui, mas daqui a alguns anos estará. Então, satélite, míssil, foguete, acesso a rotas. E pode ter certeza que o chinês está pensando nisso. O chinês pensa daqui a 20 anos, Marte vai estar sendo explorado comercialmente. Os Estados Unidos também, tanto é que há empresas privadas, além de NASA, com projetos de foguetes já operacionais e viáveis. E a gente não entendeu isso. O Brasil não olhou isso. Não, parece que está todo mundo olhando para Magnitsky, para tarifinha de manga, de sei lá o que, de café, e agora a conversa, quem sabe até o dia 6 vão liberar, isentar o café também, porque afinal o americano não exporta, não produz café. Então é isso, né? E o que tem para o americano se for ao Starbucks e pagar 10 centavos a mais uma xícara de café? Não vai afetar em nada o bem-estar da população americana, né? Que é o repasse, seria o repasse do aumento do americano deixar de comprar café do Brasil e comprar café de um país um pouquinho mais caro, né? Sendo que é uma commodity. Enfim, não vai afetar. O jogo é esse, é o jogo grande, é grande estratégia que a gente está falando. O Brasil não entendeu ainda esse jogo. O Brasil, eu digo, setor privado, Sim. setor público, imprensa, parece que está todo mundo olhando isso, tarifa. A gente fala, não, o Trump não. Olha só, ele começou com as exceções, o Trump já não é. Quem sabe o meu setor ficar fora, tem uma exceção, depois negocia lá com o empresário americano e vai dar tudo certo. Pode ser. Pode ser que você consiga isenção, uma tarifa menor, tá bom, mas o jogo é outro. O jogo é um jogo de longo prazo estratégico. E se o Trump precisar, ele vai lançar mão disso, de tarifas, de algum mecanismo de coerção, para garantir que no Brasil, um país pivotal para essa definição geoestratégica, geopolítica contemporânea, não bandeie-se para a área de influência chinesa. Tá. Qual deveria ser, então, a resposta do Brasil? Que parece, pelo que você está me dizendo, que ninguém aí, a imprensa, o próprio governo está perdido. O governo está pensando em lei Magnitsky, está pensando em Jair Bolsonaro, está pensando em eleições, não é isso? Porque o Lula tem trazido para si uma responsabilidade de salvador da pátria e tem aumentado a sua popularidade. Estava até esquecido e ele já voltou à cena de novo. Mas dizendo essas questões que não têm relação direta com o objetivo principal de Trump nessa disputa aí tarifária, etc. Então, qual que seria o posicionamento que deveria ser o posicionamento do Brasil nessa disputa? O posicionamento do Brasil seria, em primeiro lugar, compreender a sua participação nesse jogo, prever, a partir dos ativos, recursos disponíveis, que lugar estratégico ele pode jogar, né? Quais são os ativos estratégicos que o Brasil detém. O Brasil é um grande supridor de segurança alimentar, segurança hídrica, segurança mineral, segurança territorial, de segurança de biodiversidade, segurança ambiental para o mundo e para os seus parceiros. Coordenar a somatória de todos esses recursos que estão nas mãos do Estado e do setor privado e organizar uma ação externa que fazesse valer esses ativos de uma maneira ordenada e balanceada. Isso não é trabalho para um governo, e isso não está na alça de mira do governo atual e nem da oposição, estão preocupados com a eleição de 2026. Então, para o governo atual, essa disputa com o Trump foi conveniente. Foi conveniente por 2 aspectos. Avocou-se o nacionalismo como bandeira de empedernimento. Quer dizer, eu sou o salvador da pátria. Quem ousa afrontar a soberania do nosso Brasil varonil. Em segundo lugar, pode até ser que haja um efeito desinflacionário, porque a carne que ia para os Estados Unidos vai ter que ser consumida em algum outro lugar. O primeiro lugar é a gôndola do supermercado da esquina. Então, o camarada deixa de enviar o container e manda para o supermercado, né? Não vai achar outro cliente para aquela carne, para aquele café. Então, é conveniente o que está acontecendo. É fôlego curto, é queimar
vender o jantar para pagar o almoço, mas é a lógica eleitoral. Agora, quem poderia fazer essa amarração de uma visão serena, equilibrada do lugar do Brasil no mundo? Os órgãos de Estado, com essas incumbências, Ministério das Relações Exteriores, os setores da economia, no âmbito do Estado, Banco Central, Ministério da Fazenda, Ministério do Planejamento, o setor privado, que tem interesses permanentes na solidez e na competitividade da economia brasileira, e iniciarem, aí sim, um projeto, um planejamento do aproveitamento dessas potencialidades do Brasil. Isso seria uma coisa consequente. O Pfeiffer, mas quando o Trump faz essa movimentação, ele não possibilita ou não ajuda mais ainda essa aproximação do Brasil, o governo do PT, dos chineses, não joga praticamente o nosso país no colo dos chineses? Vamos combinar aqui, o governo do PT, ideologicamente, ou o PT ideologicamente, segue preceitos marxistas-leninistas. Sim. Então, a aproximação da China não seria um mau negócio? Não seria um mau negócio se eles acham que tem algum chinês ainda que acredita nessa baboseira marxista-leninista. O chinês é o mais pragmático capitalista do mundo. Tanto é que transformou o seu Estado num grande empreendimento capitalista. Você pode fazer tudo na China, menos criticar o governo. Você pode produzir, gastar, consumir, importar, exportar. Não tem problema nenhum. Lucre à vontade. Torne-se um milionário chinês e você vai beneficiar o governo chinês, que é imutável. Mas é um capitalismo de Estado. Sim. Então, aí o Trump tendo essa ação, ele não empurra mais ainda o Brasil? O Brasil não fica mais próximo da China? Se isso acontecer, o Trump vai escalar. O governo americano vai escalar. E digo mais, não é só o Trump, é o establishment americano. A política de contenção da expansão chinesa começou lá atrás. Lá atrás. Obama foi um grande promotor dessa política de expansão americana, com o pivô da economia americana, do interesse geoestratégico americano, da zona do Atlântico para a zona do Indo-Pacífico. Vamos lembrar que os Estados Unidos ainda detêm a maior capacidade de mobilização militar do mundo. Eles têm a melhor tecnologia ainda de defesa. Os Estados Unidos não vão titubear em fazer garantir o seu interesse na região. Olha o que está acontecendo na Argentina. A Argentina, durante governos kirchneristas, Néstor, Cristina, depois Alberto Fernandes, bandeou-se para o lado da China. Empréstimos, acordos tecnológicos, acordos de defesa, acordos de exploração mineral, base de observação espacial chinesa em território argentino, talvez até uma base naval chinesa estava em conversação no sul, no extremo sul da Argentina, lá na Patagônia, na ponta do continente. Então, o americano, com a eleição do Milei, entrou de sola. Não tem uma semana que uma autoridade americana acabou de voltar da Argentina, o secretário do Homeland Security, a comandante Laura Anderson, do Comando Sul das Forças Armadas Americanas, visita a Argentina com frequência. O ministro da Defesa da Argentina, 3 semanas, estava em Washington. O ministro das Relações Exteriores da Argentina vai e volta de Washington. Olha os resultados. Vistos, não tem mais visto para o cidadão argentino entrar em território americano. Acordos militares. Essa base, que seria uma base naval chinesa, agora é uma base naval americana. Então, toda essa reorganização do relacionamento argentino com os Estados Unidos em comparação com o chinês está sendo revertida. A pressão sobre o Brasil vai aumentar se o Brasil se bandear para o lado da China. E outra coisa, a vulnerabilidade brasileira vai ficar escancarada, porque todos os sistemas militares brasileiros dependem de códigos americanos, tecnologia americana. Então não tem essa, vamos para o lado da China. Com o que, cara pálida? Você vai se defender com o estilingue e zarabatana? Quando você fala em escalar, então, não é só escalar, então, no primeiro momento pode ser até escalar, ampliando as ações da Lei Magnitsky para ministros, para autoridades brasileiras, não é isso?
Magnitsky, comércio, you name it, qualquer tipo de instrumento que induza ou que faça coerção, coaja o Brasil a se abrir para um processo eleitoral competitivo, dando chance para uma candidatura contestatória à do Lula. E eu não estou aqui fazendo crítica ao Lula, estou seguindo a lógica que me parece a mais pertinente para entender o relacionamento entre Brasil e Estados Unidos nesse momento, que não pode ser compreendido apenas pela relação bilateral, tem que ser correspondido no aspecto triangular com a China, num dos vértices, e com a inserção do Brasil no espaço sul-americano e do sul, dessa calha do Atlântico Sul, com projeção sobre a Antártica. Então, se o Brasil continuar a fazer graça de se bandear para o lado da China, dizendo, Estados Unidos, Trump, né? Você é o lobo mau, mas eu tenho um amigo aqui que vai me proteger. Primeiro, a China não vai proteger o Brasil, esqueça isso. E os Estados Unidos vão escalar. Então, vai vir o que for, Magnitsky, tarifa, embargo, investigação da 301, qualquer tipo de retaliação vai ser válida para fazer com que haja candidaturas competitivas na eleição presidencial de 2026 no Brasil. Então, lendo o noticiário hoje, o Tribunal de Apelação dos Estados Unidos indicou ceticismo, né, sobre o argumento de Trump para o tarifaço, mas não suspendeu o aumento das tarifas. Então, aí já mostra que o Trump está no caminho certo. Mesmo esse caso indo para a Corte Suprema, né? Pode ir para a Corte Suprema, o Trump vai inventar outra artimanha legal, vai buscar qualquer lei ali que justifique ele retomar por meio de ação executiva, decreto, né, como ele está governando, algo que justifique a pressão continuada sobre o Brasil, que respalde. Ele tem tido esse cuidado, ele anuncia, aí o pessoal corre atrás do embasamento legal e vai continuar isso. É tão simples quanto isso. Qual que é o impacto, Pfeiffer, dessa crise na imagem do Brasil diante da comunidade internacional? Seremos vistos como um país instável politicamente ou como uma vítima de ingerência externa? Depende do olhar do intérprete, né? Alguns nos olham como vítima, estão sendo atacados pelo imperialismo yankee. Para esses, o Brasil pode ser o guardião dos valores livres e justos da igualdade fraternal das nações do mundo, que não se curva ante o gigante imperialista americano. E para outros, nós podemos ser o bobo da corte, o bufão da sala, o garotinho destemido que vai dar uma cabeça na parede e vai perder muito antes de ganhar qualquer coisa. Então, a tradição de política externa brasileira é do pragmatismo, de uma sobriedade, de tentar alcançar o interesse nacional por meio do aproveitamento das oportunidades internacionais. Então, o Brasil sempre conseguiu fazer isso de uma maneira condizente com o seu tamanho no mundo. O Brasil tinha como maior entrave para o seu desenvolvimento o acesso ao investimento e à tecnologia externas. Desde o final da Segunda Guerra Mundial, ele conseguiu isso, com acordos vantajosos com os Estados Unidos, depois com os países europeus, depois com a Alemanha, o Japão, trazendo tecnologia, investimento, toda a indústria do aço, automobilística, agrícola, química, nuclear, se deu nessas bases. Nós conseguimos estabelecer um ciclo industrial completo, uma agricultura moderna, desenvolvida, hoje a primeira do mundo em exportações, a melhor do mundo em agricultura tropical, porque nós soubemos lidar com isso, com essa situação nossa, um país importante, mas relativamente pequeno. Hoje nós não temos essa visão do mundo. Nós enveredamos por um caminho inconsequente de confrontação espúria. Olha a reunião dos BRICS, em que conseguimos reunir uma gama de atores esdrúxulos no cenário internacional, notadamente o Irã, no momento que o Irã estava sendo atacado por bombardeios americanos de última geração e por tecnologia israelense também de última geração, e para fazer um convescote nas praias cariocas, do qual a manchete foi que o presidente Lula desafiava o dólar como moeda de referência no mundo, né? É tamanho despreparo, quer dizer, o pior momento, o pior assunto diante do pior adversário possível de escolher.
Tá. E não conseguimos fazer isso. Pfeiffer, para quem está nos assistindo do Brasil, a população que está apreensiva em relação a tudo isso, a curto prazo, qual é o prejuízo que nós teremos na economia? Olha, eu temo muito em usar essa analogia, mas o Brasil já virou uma grande Venezuela do ponto de vista político e econômico. É claro que guardadas as devidas proporções, né? Mas nós estamos fazendo um esforço enorme para que isso aconteça, para que a nossa credibilidade externa se desvaneça. A gente está com as contas públicas em deterioração continuada, sem nenhuma perspectiva séria de ajuste fiscal, uma escalada inflacionária que não é capturada aparentemente pelos índices, mas que está presente no bolso de qualquer brasileiro, das classes mais baixas. E agora enveredamos por um exercício de inserção internacional absolutamente inconsequente e que está sendo fanisticamente utilizado com finalidade eleitoral, curto-prazista. Então, eu creio que a perspectiva é bem sombria. Os indicadores econômicos do mercado estão apontando isso. A bolsa está respondendo muito mal, a taxa de juros está paralisada em 15%, né, a taxa de referência do Banco Central, uma taxa absolutamente aviltante para a atividade produtiva, para o financiamento do crédito pessoal, e o governo não dá mostras de ter qualquer pauta para abordar essas temáticas, e agora se apropria dessa confrontação com os Estados Unidos de uma maneira oportunística e, novamente, inconsequente. Nós falamos aqui da vida política do próprio presidente Lula. Eu queria só abordar, só para a gente fechar, eu sei que você é um analista internacional, mas sei também que você conhece muito da política brasileira. O deputado federal, o Eduardo Bolsonaro, ele está atuando aqui na articulação direta, né, com figuras da política americana. Pelo menos ele tem dito isso, eu não sei qual que é a profundidade disso, que o Trump fala que não tem amizade com eles, eu não sei exatamente como isso ocorre. Mas há quem diga que ele está fazendo diplomacia paralela, né, prejudicando o Brasil. Esse tipo de articulação, você acha que pode ser caracterizado como traição à soberania nacional e aí eles não vão colher frutos numa eleição futura? É, vamos dizer, você pode dizer qualquer pessoa que haja pelo seu interesse num ambiente externo, está fazendo uma atividade, eu não vou chamar de diplomática, porque a diplomacia é monopólio de um setor do Estado, né? Mas está fazendo relacionamento internacional privado, conforme o seu interesse privado. Corporações fazem isso, empresas fazem isso, e não tem problema nenhum quanto a isso. Organizações não governamentais fazem isso, não tem problema nenhum. Não diria que seja traição à pátria, porque as medidas políticas levadas a cabo por qualquer agrupamento ideológico partidário, elas podem ou não ser recepcionadas pelo interlocutor e se transformadas em medidas, em atos daquele interlocutor, passa a ser uma questão daquele interlocutor. Então, dizer, o Eduardo Bolsonaro influenciou o processo decisório americano e isso prejudica o Brasil, logo isso é traição à pátria. O governo americano é bastante maior do que a influência de um deputado brasileiro licenciado para saber o que fazer, né? Então, isso é menosprezar a capacidade dos atores políticos americanos de decidirem por si mesmos o que é de interesse nacional americano. Dizer que a traição à pátria, então qualquer movimento político externo, inclusive dos partidos de esquerda, do PT, pode ser pensado como traição à pátria. Quando houve impeachment de Dilma, houve movimentação dos setores políticos alinhados a Dilma para, nos foros internacionais, tentarem encontrar guarida para os seus pleitos e impedirem o impeachment. Isso foi traição à pátria? Não. Foi gestão legítima do interesse daquele agrupamento político, encontrando no país de origem dificuldades para encaminhar o seu próprio interesse. Então, faz parte do jogo. Existe instância doméstica e instância internacional, e ela pode ser estruturada em organizações como Corte Internacional, Corte Interamericana de Justiça, Corte Internacional de Justiça, enfim, ou pode ser por meio de lobby, pressão junto a agentes decisórios, e que parece ser o caminho escolhido por Eduardo Bolsonaro e outros, né?
não creio que possa ser caracterizado como traição à pátria. Na sua análise, para a gente fechar, na sua análise geral, de forma resumida, o Brasil está errando, então, para encontrar soluções para esse impasse? Totalmente, porque não fez a leitura certa. Ah, O Brasil ou não fez a leitura certa, ou não quer dizer que fez a leitura certa. Claramente o jogo é um jogo, repito, de disputa hegemônica global de longo prazo, estratégica entre Estados Unidos e China, pelo acesso a ativos estratégicos e posicionamento tecnológico, no qual o Brasil é uma peça importante pela localização espacial, territorial, marítima que ele detém, pelo acervo de recursos que ele detém, recursos naturais, renováveis, não renováveis, pelo tamanho do seu mercado, por vários atributos que o Brasil tem. O Brasil é uma das 10 maiores economias do mundo, as 10 maiores populações do mundo, os 5 maiores países do mundo, é o país que tem a maior extensão de florestas tropicais do mundo, a maior reserva de água doce do mundo. Enfim, o Brasil é um país que tem interesse, que desperta a cobiça externa. E ele é uma peça importante, ainda pouco definida no tabuleiro internacional. E não compreendido isso, qualquer ação decorrente daí, desse diagnóstico mal feito, é como se o Brasil, utilizando mal as palavras, né, como se você fosse tratar um paciente que está com um câncer generalizado, olhando o arranhão que ele tem na pele ou a dor que ele tem na perna. Né? Então, você vai tratar paliativamente aquilo e não vai compreender o grande quadro de saúde que subsidia aquele sintoma. É isso que está acontecendo no Brasil. ok. Alberto Pfeiffer, obrigado pela sua entrevista e esclarecimentos, né? Dessa visão, é a primeira vez que eu vejo uma visão nesse sentido, pelo menos na imprensa em geral. Muito obrigado, Pfeiffer. Obrigado, William. Sempre um prazer. Obrigado você pela audiência e lembre-se, aqui você pode pensar, pode discordar e pode falar. Até a próxima semana. Pode falar, pode falar. Pode falar.